Então, pessoal, a partir do momento que você definiu o teu nicho, né? Isso aqui está um exemplo de nicho que a gente colocou e aqui aplicou, um exemplo de segmento de farmácia, né? Então, por exemplo, você definiu que você atacaria, depois de você ter feito todas aquelas avaliações do item 1 ao 5, do item 1 ao 4, então você definiu, por exemplo, que você ia atacar o comércio varejista de produto farmacêutico, né? Sem manipulação, o tamanho pequeno ou médio, simples nacional, dentro do estado do Rio de Janeiro também, a tributação. Grau de necessidade dele, você já estudou, é alto, tá? Então, se o grau de necessidade dele é alto, a barreira de entrada é baixa, obviamente, porque ele está precisando de contador para atuar no negócio dele e ajudar ele. E o perfil que você vai atacar é o inovador, pragmático e o conservador, tá? Vamos agora para a parte financeira, que é fundamental para a gente poder explicar para vocês melhor como a gente define o nicho na CF. Então, eu peguei lá e eu entro em alguns indicadores de mercado, por exemplo, as farmácias, ela tem uma associação que te diz a quantidade de farmácias dentro do estado, dentro dos municípios, etc. Então, por exemplo, eu entrei nessa associação. Inclusive, pessoal, se vocês querem saber dados de nicho, o primeiro passo que eu digo para vocês é sempre entrar nos dados da associação, porque os dados da associação são dados gratuitos. Então, você não vai precisar contratar uma empresa de geomarketing para estar te estruturando e dizendo onde estão os seus potenciais clientes, tá? Então, nesse momento, você pode observar dessa forma e estudar o teu quantitativo econômico nesse sentido. Então, fui lá e vi que na associação eu tenho 2.000 farmácias no estado do Rio de Janeiro que eu quero atuar. Só que eu não falei que eu quero atuar para esse estilo aqui de farmácia, pequeno, médio, simples nacional, estado do Rio de Janeiro. Se eu não tiver um trabalho de geomarketing, que normalmente é um trabalho caro, ele não consegue me definir exatamente onde estão, quantidade que está e também quem são esses potenciais empreendedores, o que a gente faz na CF? A gente faz uma estimativa. Então, se eu tenho 2.000 farmácias no total, eu estimo que 15% possa estar no meu perfil, que é do Simples Nacional, que é um faturamento que vai até 100, 200 mil reais, que é um cara inovador, que é o cara que precisa do contador, grau de entrada baixa. Então, eu tenho desses 2.300 potenciais clientes que eu vou poder atacar para eu converter meu negócio. E aí eu digo, quanto tempo que eu vou atuar nesse nicho? Ou seja, quanto tempo que eu vou estar participando de evento, quanto tempo que eu vou estar estudando esse nicho para ver quanto que ele fatura, quais são as dores dele, estoque, problema de contas a receber, problema de controladoria. Tempo que eu vou atuar nele, 2 anos. Quanto que eu estimo converter nesses 2 anos? Também é importante. Por quê? Desses 300 que são o meu perfil, das 2.000 farmácias, eu não vou converter os 300, obviamente. Então, assim, faço uma outra subestimativa do quanto que eu vou, que é a minha meta de conversão. Porque, gente, departamento comercial sem meta, você não tem uma perspectiva. Quer dizer, nada sem meta você tem uma perspectiva. Então, daqui gera-se uma meta para o departamento comercial. Então, se eu tinha 2.000 farmácias no meu espaço amostral, 300 tem o meu perfil, e eu espero que eu vá converter 15%, então minha meta, nos 2 anos que eu vou atuar nesse segmento, é que eu converta 50 clientes nesse segmento, tá? Então, obviamente que no primeiro ano, você vai estar entendendo um pouco melhor aquele nicho, e a tendência é que você feche menos clientes. Depois vai entrar o que em cima disso? O teu conhecimento maior, a tua maior autoridade naquele nicho, e as indicações dos clientes que você já fechou, e que você está entregando serviço de qualidade. Então, você 50 aqui e vai atribuir uma meta menor para o primeiro ano e uma meta maior para o segundo ano. Ah, Júnior, mas eu quero atuar no nicho com 6 meses só. Não te indico trabalhar no nicho por 6 meses, porque demora para você maturar e demora para você virar autoridade. Então, assim, no mínimo, trabalha um nicho em 1 ano. 6 meses você bota uma meta menor, nos outros 6 meses você bota a meta maior. Aqui eu coloquei em 2 anos, porque é como a gente normalmente tem trabalhado na CF. Então, porque requer um aprendizado, né? Exatamente. Você não vai aprender na primeira reunião como vender para o camarada e sair voando. Não vai. Um outro fator que é muito importante é que você vê que nos dois slides que eu falei com vocês sobre a definição do mercado potencial, eu sempre foquei no ponto onde você já deve conhecer daquele nicho. Se você tiver a carteira, você já conhecer da dor daquele nicho, ou então, se você for um escritório novo, você abordar um nicho que você já tenha trabalhado em cima dele. Se não for nenhum dos dois casos ainda assim, o interessante é você procurar um empresário e você se transformar amigo dele e tentar buscar todos os problemas que ele tem no negócio dele. 1 ou 2 empresários. Para você aí sim começar a atuar em cima disso. Pesquisa de base mesmo. Pesquisa de base. Entendeu? Então, depois isso é interessante. Falar... Desculpa te interromper de novo. Porque assim, muita gente acha que vendas é o trabalho daquele camarada que gosta de falar, que é bom vivan e não é bom de estudar.
É o oposto, né? É o oposto. Hoje em dia é cada vez mais diferente, né? Cada vez é mais diferente. Então, eu já vou antecipar até uma coisa aqui que o Gabriel está colocando, que é super fundamental e tem tudo a ver. Cara, por que é importante, e eu vi até já uma colocação aqui de um participante nosso do nosso web seminário aqui, ele falou, muito difícil trabalhar com nicho, segmentação, porque o cliente que aparece lá no escritório eu boto para dentro. Era isso que eu fazia também. Mas, como eu te falei, no ano passado, eu virei minha chave com relação a isso e comecei a ver a força de você segmentar, entendeu? Isso tem dado super certo na CF. Então, por que é importante você segmentar? Porque imagina você, a tua equipe saber de farmácia, a tua equipe saber de tributação de concessionária, a tua equipe saber de tributação também de oficina mecânica, saber de tributação de mercado financeiro, e no mercado financeiro do evento, ação... Cara, tu estressa a tua equipe. Tu estressa a tua equipe e aí ela começa a não dar uma consultoria boa nem para concessionária, nem para farmácia, nem para oficina mecânica. Fica insegura. Pede demissão. E aí, cara, ela vai ter que ficar estudando o tempo inteiro. Então, quando você segmenta, você forma uma equipe especializada naquilo. Essa equipe dificilmente vai errar, entendeu, meu amigo? Ela dificilmente vai errar por quê? Ela faz aquilo de forma repetitiva. Ela está treinando. Além de você treiná-la com relação àquela legislação específica, ela está treinando sobre aquilo no dia a dia. Ela está conversando com aquele empresário sempre. Então, ela vai focar. Entrou uma farmácia nova, por exemplo, e entender que a farmácia tem que ter o registro no Conselho Regional de Farmácia. E aí, uma das primeiras perguntas que, de repente, ela vai se fazer, cara, cadê o registro do Conselho Regional de Farmácia dessa farmácia? Agora, imagina você nunca trabalhou com a farmácia, entra uma farmácia no teu escritório contábil, você não vai nem pensar que a farmácia tem que ter um registro especial. Isso começa a gerar estresse, começa a gerar pontos de combustão com o teu cliente. Insatisfação. Insatisfação. E aí é onde você começa a ter prejuízo na tua equipe, prejuízo com o cliente. Um serviço de qualidade. Exatamente. E aí você tem que conseguir 10 clientes, você perde 8 e tem que manter 2. Exatamente. Esse é o poder do nichamento. O poder do nichamento é você humanizar, é você personalizar, você poder investir no ticket médio maior, porque o cara vai querer pagar por isso, e a tua equipe não se estressar. A tua equipe começa a ficar numa alta performance, e aí, meu irmão, confiante, e aí você vai entregar um negócio uau. Entendeu? Então, pessoal, vamos supor que, obviamente, eu fiz uma conta bem direta aqui, mas essa conta não é assim na projeção, tá? Mas vamos supor que você consiga fechar, consiga bater tua meta, e obviamente se você tiver uma meta de 20 por ano, você divide 20 por 12 em média, e aí você vai ter uma meta de 1 por mês, 2 por mês. Fiz aqui uma estimativa bem conservadora e rápida aqui. Então, se você pegar tá bom, Júnior, quanto por ano que eu vou estar ganhando com esse nicho aqui, se eu conseguir atingir a meta de 50 clientes? Cara, você vai estar faturando por mês, por ano, quer dizer, R$540 mil no teu negócio contábil. Entendeu? Em 2 anos. Em 2 anos. E isso é uma estimativa pequena, cara. Se você agredir um nicho e virar autoridade, tu montar uma equipe comercial, esse número de 50 é muito pouco. Esse número de 50 é muito pouco para você, cara. Você vai estar exponenciando muito mais, tá? Eu não botei até um número maior aqui, para depois o cara não falar que eu sou mentiroso, né? Então, assim, esse número aqui é pequeno, cara. Então, você numa brincadeira de estudar um nicho, de atacar farmácia, por exemplo, você pode estar empurrando aqui no final do primeiro ano aqui o faturamento médio aí de 50 mil mensal para o teu negócio contábil, tá? Então, Júnior, qual é a pergunta que eu faço então para escolher esse nicho, tá? 50 mil te satisfaz? É a tua meta que você quer para aquele ano? Ótimo, então esse é o teu nicho escolhido. Você conseguiu ver. Agora, faz essa conta para concessionária. Vamos fazer essa conta aqui rápida para concessionária. Você colocaria ali um potencial de mercado de 5 concessionárias. Você ia ter que virar essas 5 concessionárias como 100%. Olha a força que você tem que fazer comercial para virar as 5. Você só tem 5. De repente, ela vai te entregar um ticket médio de 2, 3 mil reais. 3 mil reais vezes 5. Você está faturando mensalmente, fazendo todo o esforço possível. Convertendo todo mundo. 15 mil mês. Então, esse é o poder de você estudar seu nicho. Esse é o poder de você virar autoridade. Não adianta você virar autoridade num segmento que não te entrega receita. Então, cara, se você tiver que perder 15 dias, um mês, estudando o nicho para você atacar o nicho certo, faça isso. Faça isso, invista nisso. Eu não indico vocês investirem em uma empresa de marketing, porque às vezes fica caro. Só que se você for um escritório grande, vale a pena de repente, porque ele já vai te dar ali o teu nicho ali já com todos os contatos, e-mail, telefone por região, tudo bonito. Mas se você não puder fazer isso financeiramente, faça essa planilhinha aqui que eu estou mostrando para vocês, que ela vai dar um resultado super certo, tá?